Todos sejam muito bem-vindas. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma reunião das UTIs integradas. Hoje a gente tem o prazer de receber a doutora Roberta Muriel Ripke. Ela é médica intensivista do Hospital das Clínicas de São Paulo e do AC Camargo, que gentilmente aceitou o nosso convite e vai nos falar sobre traumatismo crânioencefálico. Roberta, seja super bem-vinda e obrigada aí pelo aceite. Boa noite, pessoal. Obrigada pelo convite. Vou conversar um pouco sobre o manejo do traumatismo crânioencefálico na unidade de terapia intensiva, alguns, algumas medidas para os casos mais gerais, os casos, digamos, sem hipertensão intracraniana, e algumas medidas para depois, para terapia direcionada para hipertensão intracraniana específica em si. É, é uma aula, assim, bastante densa, tem vários tópicos, nem sempre a gente consegue cobrir tudo, mas é para dar um panorama geral e aí no final a gente tira algumas dúvidas, se for o caso, tá bom? Alta mortalidade, a gente tem mortalidade hoje em TCE, por exemplo, no Brasil, em terapia intensiva, que chega a 50%, 60% mortalidade hospitalar, TCE grave, principalmente, né? Fora as perdas de qualidade de vida relacionadas a isso. Tradicionalmente, tem uma distribuição um pouco mais bimodal, embora isso recentemente esteja mudando bastante por causa da transição demográfica que a gente que está ocorrendo rapidamente no Brasil. A maior parte dos nossos pacientes ainda são pacientes de uma faixa etária um pouco mais jovens, entre 20 e 45 anos, principalmente, vítimas de acidentes de trânsito, de violências. Roberta, você está me ouvindo? Boa noite, pessoal. Desculpe os problemas técnicos aqui. Vamos recomeçar. O TCE é uma condição de alta morbidade clínica, pela capacidade de gerar sequelas e alta mortalidade. A gente tem uma mortalidade de traumatismo crânioencefálico moderado e grave no Brasil que chega a 50% na unidade de terapia intensiva. A gente tem caracteristicamente uma distribuição bimodal, embora isso tenha mudado bastante recentemente com a transição demográfica que o Brasil tem passado, onde a gente tem um maior grupo de pacientes mais jovens, entre 20, 45, 50 anos, vítimas de acidentes de trânsito, de causas relacionadas à violência, principalmente, e também quedas de alta energia. E a gente tem um segundo pico em pacientes acima de 60, 65 anos, onde a gente tem quedas de mais baixa energia, principalmente acidentes domésticos, que, apesar de uma energia menor, também são capazes de levar a um traumatismo crânioencefálico grave, né? O principal mecanismo, sem dúvida, é contuso, né, quando comparado com o penetrante, né, mais de 90% dos casos. A gente tem o Global Burden of Disease aí, relatando 27 milhões de pacientes com TCE por ano no mundo, sendo uma condição muito comum, é uma das principais causas. O trauma, de uma maneira geral, está entre as 10 maiores causas de mortalidade no Brasil, quando agrupado por causas, e está entre as três principais causas de óbito nos pacientes mais jovens, e o TCE, ele é responsável por grande parte dessa casuística.
Deixa eu ver se eu consigo minimizar. Então, a gente tem, quando a gente pensa no suporte ao tratamento ao paciente com traumatismo crânioencefálico, a gente pensa sempre em evitar pelo forças mecânicas diretas que acabam ativando vários mecanismos de inflamação, excitoxicidade, e principalmente fatores sistêmicos que acontecem com o paciente com traumatismo crânioencefálico, né? Provavelmente por outras lesões que ele acabou tendo no momento do trauma, principalmente como hipotensão e hipoxemia, que são os dois fatores principais. Então, o nosso trabalho na unidade de terapia intensiva, na emergência, e continuando na unidade de terapia intensiva, ele é todo focado em evitar e minimizar esses componentes de lesão secundária. Do ponto de vista de gravidade clínica de TCE, a gente divide ele de acordo com a escala de coma de Glasgow, em leve, moderado e grave. Leve, Glasgow 13 a 15, moderado de 9 a 12 e grave, menor ou igual a 8. A avaliação ideal é sempre após as medidas de ressuscitação inicial, isso é para corrigir potenciais confundidores. Então, muitas vezes o paciente pode ter um exame neurológico falsamente piorado porque ele está hipotenso, porque ele está desaturando. Então, o ideal é sempre atender o paciente e após a estabilização inicial é que a gente usa o Glasgow para realmente classificar o prognóstico desse paciente. E por que que a gente usa a escala de coma de Glasgow? Ela é uma escala simples, reprodutível, de valor prognóstico, determina subgrupos com evolução clínica específica e que tem no seu componente o componente motor que tem o maior valor prognóstico. Todo mundo está escutando tudo certo, pessoal? Aqui eu estou com vocês minimizados, eu não sei se eu consigo ler o chat ao mesmo tempo. Então, qualquer coisa, Tá tudo, Roberto, tá só te interromper, tá tudo ok, pode ir tranquilo. Qualquer coisa a gente sinaliza para você, perfeito. tranquilo. Desculpa, Obrigado. agora que eu vi que vocês tinham ligado, porque meu celular fica no completo silencioso, gente. Não, fica tranquilo, pode seguir, E obrigado. por que que a gente a escala de coma de Glasgow, a gente deve, idealmente, anotar os componentes de maneira separada, né? Então, em vez de dizer Glasgow 6, o ideal seria dizer qual é o componente ocular, verbal e motor, né? Porque, principalmente, o motor é um componente que a gente tem muita é, atenção, né, pelo seu fator prognóstico, e de maneira mais recente, a gente teve uma publicação que acabou avaliando a adição da resposta pupilar no Glasgow, talvez você já tenha ouvido falar do Glasgow P, do Glasgow pupilar, onde a gente conseguiu melhorar a discriminação desse novo score através da adição da reatividade pupilar. Então, basicamente, é tirar ponto do score para cada pupila que a gente não tem reativa, né? Então, a gente tira 2 pontos se nenhuma pupila é reativa e tira 1 ponto se uma pupila somente é reativa. Então, o Glasgow, em vez de 3 a 15, ele acaba indo de 1 a 15. E quando os autores acabaram avaliando esse resultado aí em duas grandes cortes importantes que a gente tem de TCE em doentes críticos, né, em TCE geral, na verdade, e descobriram uma melhor, acabaram encontrando uma melhor acurácia para a predição de mortalidade tardia nesses pacientes. Então, é um outro achado importante. Agora aqui eu vou falar das principais lesões primárias que a gente pode encontrar nas tomografias, né, que é importante para a gente entender o prognóstico desses pacientes e eventualmente ah, até alguma terapia, seja cirúrgica ou clínica específica. Então, a gente tem aqui um paciente com hematoma subdural, onde a gente tem essa lesão clássica em crescente, onde ele é contido aqui pela foice, então ele não ultrapassa, né, que é onde existe a reflexão da dura, onde ele não ultrapassa de um hemisfério para o outro. Isso é importante, aqui a gente tem um exemplo de um caso bastante extremo, né, mas muitas vezes o hematoma ele pode ser menor e às vezes pelo formato não é tão fácil diferenciar um epidural de um subdural. Então os limites de expansão deles são interessantes para entender a diferença.
A maior parte das vezes ele é causado principalmente por lesões de veias-ponte, é, no hematoma subdural crônico, que é aquele do idoso, do etilista, com bastante atrofia cerebral, inclusive de comportamento clínico completamente diferente de traumatismo cranioencefálico agudo, onde é mais comum isso. E uma lesão muito comum que a gente tem associada ao hematoma subdural é a contusão, que aparece aqui logo abaixo, em geral, do hematoma subdural, né, no mesmo lado, ipsilateral. Aqui a gente já tem em comparação o hematoma epidural, que a gente tem essa hemorragia em forma de lente, né? Formato lenticular. A gente vai ter classicamente aqui em localizações frontal, desculpa, parietal e temporal. A dura, ela está firmemente aderida, nas suturas ósseas, então, justamente as suturas ósseas entre as tábuas cranianas é que vão ser os limites para a expansão desses hematomas, né? Maior parte das vezes associado à lesão de meningia média, por isso é essa localização temporal e parietal. Mas a gente também tem em torno de 10% dos casos associados à lesão de seios venosos, principalmente, também podem causar esses quadros. Depois a gente tem as contusões, que são os hematomas intraparenquimatosos, hemorragias intraparenquimatosas, que em contexto de trauma a gente chama de contusão. A localização mais comum são frontais, como a gente pode ver aqui classicamente nessa imagem, às vezes também temporais, principalmente temporais baixas. São lobos, do cérebro que são mais móveis contra uma tábua rugosa, né, interna da calota craniana, uma tábua óssea mais rugosa, que tem mais acidentes ósseos, então isso acaba propiciando mais esses mecanismos de contusão. São lesões que têm efeito de massa importante. O manejo delas, em geral, não é cirúrgico, eventualmente, se tiver um efeito de massa muito importante, elas acabam sendo drenadas, mas não é uma cirurgia, digamos, desejável pelo tipo de lesão associada. Em geral, o manejo é conservador e é bastante importante lembrar que elas são caracteristicamente expansíveis, então é bastante comum que a gente faça uma toma em 6, 12 horas assim que chegou na UTI e a contusão era muito pequena, ninguém quase via. E aí, quando a gente fez uma toma de controle, mais comumente, com o passar de horas ou até após cirurgias de natureza descompressiva, para drenar subdural, epidural, até canectomia descompressiva, a gente vê essa imagem muito grande com 24, 48 horas de hospital. E são essas as lesões mais expansíveis, principalmente as contusões, que a gente tende a ter um receio um pouquinho maior, na indicação de profilaxia química de tromboembolismo venoso, né, no paciente com traumatismo cranioencefálico moderado e grave. Depois a gente tem aqui a hemorragia subaracnoide, que a gente vai ver essas áreas mais, aqui imperdências na profundidade dos sulcos corticais. Aqui a gente também pode ver uma foice bastante marcada, às vezes a tenda do cerebelo também bastante marcada. É, é, Essa é uma lesão que não produz um efeito de massa, ela por si só, isoladamente, não é o que vai levar a edema cerebral, hipertensão intracraniana, né? Mas a gente sabe, tanto que ela faz parte do componente da escala de Rotterdam, por exemplo, né, uma escala tomográfica de traumatismo cranioencefálico, que os pacientes com hemorragia subaracnoide traumática, quando comparados com os que não têm esse achado na tomografia, têm uma evolução clínica pior. Não vamos confundir aqui com hemorragia subaracnoide de etiologia aneurismática, que tem uma é, etiologia e evolução clínica e prognóstico completamente diferente, né? Uma coisa é aneurisma, uma coisa é TCE. E a presença de sangue, que topograficamente pode até estar num local semelhante, não significa que a evolução clínica dos pacientes é a mesma, como, por exemplo, assim, risco de vasospasmo e outros problemas relacionados que são muito menores no traumatismo cranioencefálico. Aqui a gente tem a lesão axonal difusa, que são pequenas hemorragias petequiais, que a gente vai ver em geral aqui na transição entre substância cinzenta e substância branca, que inclusive são muito melhor caracterizadas na ressonância, embora a ressonância não seja um exame frequentemente utilizado na fase aguda do traumatismo cranioencefálico, né, por várias questões, não só de disponibilidade, mas principalmente de estabilidade clínica do paciente, né. Elas acontecem, basicamente por ação de rotação ou de aceleração e desaceleração, onde a gente vai ter tecidos que têm
densidades diferentes, né? Um tecido onde tem mais o corpo do neurônio, um tecido onde tem mais gordura, onde fica a cauda do neurônio. E quando a gente tem uma desaceleração súbita, esses tecidos acabam tendo inércias diferentes, né? E nesse momento de rotação e aceleração, desaceleração, é quando vai ter um estiramento e essa cauda do neurônio vai rasgar. E algumas vezes essas hemorragias um pouquinho maiores a gente consegue inclusive enxergar na tomografia como uns achados aqui bem pequenininhos que a gente consegue encontrar aqui em vários locais da tomografia, e aqui algumas às vezes até um pouquinho maiores, que são um pouco mais profundo aqui na região de núcleos da base, né? Isso aqui a gente não chamaria, por exemplo, de contusão. É uma hemorragia intraparenquimatosa que parece sugestiva de lesão axial difusa. São lesões que, por si só, também, isoladamente, não são lesões que levam a um efeito de massa importante, um edema cerebral e hipertensão intracraniana isoladamente, e são, dependendo da localização, elas têm prognóstico muito heterogêneo, na verdade, né? Mas que, dependendo da localização, podem estar associados a estado vegetativo ou coma, como prognóstico, né? E depois a gente tem também o edema difuso, onde a gente, que em geral, no contexto de traumatismo cranioencefálico, especialmente precoce, ele é basicamente a toma de quem teve muita lesão secundária associada. Então, o paciente teve um traumatismo cranioencefálico grave, ele teve um APCR na cena por causa disso, ou teve um choque hemorrágico muito importante, ficou hipotenso, hipoxêmico por muitas horas. Aqui a gente tem essa toma com sinais de edema difuso, a gente não vê nenhum sulco aqui nos espaços corticais, a gente vê ventrículos muito apagados e a gente já vê, inclusive, sinais de perda de diferenciação substância branca, substância cinzenta, né? Sinal de que já tem um componente de edema importante, a gente pode ver que está tudo mais ou menos na mesma escala de cinza, diferente de circunstâncias habituais. Aqui não é exatamente uma lesão, mas é mais para a gente também compreender o desvio de linha média. O desvio de linha média acima de 5 milímetros e principalmente acima de 10 milímetros, né, de 1 centímetro, ele está fortemente associado à pressão intracraniana elevada, acima de 20, principalmente acima de 30. A gente pode medir esse desvio de linha média de algumas formas diferentes. Em geral, a gente escolhe uma estrutura da linha média, seja aqui, por exemplo, o septo pelúcido, aqui, né, certo? Outra, a gente também poderia considerar a pineal como uma outra estrutura da linha média e medir o desvio dele em relação aqui onde se insere a foice, tanto anterior como posteriormente. Então, acima de 5 e principalmente acima de 10 milímetros associados são sinais de hipertensão intracraniana. Esses achados da tomo, por que que eles são importantes? Talvez vocês já tenham visto aí, principalmente a avaliação do neurocirurgião, esses achados ajudam a gente a classificar os achados da tomografia na classificação de Marshall, que é a classificação tomográfica mais comum de traumatismo crânioencefálico, TCE, é a mais utilizada nas lesões de 1 a 4 com lesões difusas e as lesões com efeito de massa evacuada e não evacuada, como 5 e 6. Ela também essa escala também ela tem uma importância prognóstica, e principalmente para a neurocirurgia, algumas questões de indicação cirúrgica específicas, acho que é mais importante a gente conhecê-lo. Também existe a escala de Rotterdam, que é um pouco diferente, que atribui pontos de acordo com as lesões que você tem, e é essa, por exemplo, que tem a hemorragia subaracnoide traumática, por exemplo, atribuindo um ponto, né, negativo, né, com pior prognóstico a esse paciente, mas ela, apesar de ter uma acurácia até superior, ela é mais recente, acho que ela tem uns 20 anos, mais ou menos, mas ela não pegou da mesma forma, acaba que não é a escala tomográfica que mais se usa, é a escala de Marshall, principalmente. Para a gente entender agora os passos do tratamento e suporte direto ao paciente, é importante a gente pensar numa fisiologia de como é que acontece a hipertensão intracraniana é, no paciente, né? Isso é baseado na fisiologia descrita por Monro e Kelly no final dos anos 1800, né? É claro que hoje a gente... Isso eu gosto sempre de mostrar isso em aula, porque acho que é didático, mas acaba que recentemente a gente quase que considera essa fisiologia um pouco simplista, mas eu acho que dá uma ideia importante de como é um funcionamento básico e como é que a gente pode pensar terapias baseado nisso, ainda que mais modernamente a gente considere vários outros fatores que não são descritos nessa fisiologia mais clássica, digamos assim. Então,
O que eles descreveram é que a caixa craniana é uma caixa fechada de volume fixo, que é composto por um volume de sangue, que é dividido em venoso e arterial, o tecido cerebral e o líquor. Quando a gente tem um novo componente de massa dentro dessa caixa, nesse caso, por exemplo, um traumatismo cranioencefálico, uma contusão, um hematoma subdural, um hematoma epidural, para que exista um novo volume dentro dessa caixa que é fechada, que não tem um volume que pode expandir, né? O nosso cérebro acaba lançando mão de mecanismos de compensação dessa situação. Então, a primeira coisa que ele vai fazer é expulsar líquor da caixa craniana. Então, ele vai comprimir os sulcos corticais, vai reduzir o tamanho dos ventrículos cerebrais e principalmente expulsar líquor através do forame magno. Meio que paralelo a isso, já começa uma redução do retorno venoso cerebral, para que a gente consiga manter a pressão constante dentro desse compartimento fechado, que é o nosso cérebro. Claro que chega um momento onde esses mecanismos vão se esgotar, onde esse componente de massa vai ficar muito grande e quase já não tem mais líquor para sair, quase já não tem mais um retorno venoso para expulsar mais do crânio. E a partir desse momento é que a gente vai ter um estado de hipertensão intracraniana realmente, onde a gente vai ter isquemia cerebral, né? Então redução de volume arterial, de sangue, e também os deslocamentos, as herniações de tecido cerebral, né, que é o que vai levar principalmente a lesões. É, por isso que em fases iniciais a gente vai ter uma grande variação de volume, levando a pequenas variações de pressão intracraniana, onde ainda existe uma capacidade do cérebro de se compensar. E em situações aqui mais tardias, a gente vai ter uma mesma variação de volume, gerando uma variação de pressão já muito maior, onde a gente vai estar num estado de descompensação e aumento de pressão intracraniana. Então, quem é que tem TCE que precisa monitorizar com cateter de PIC, né? Se a gente for olhar em guidelines, principalmente no último guideline da Brain Trauma Foundation, a gente vai ver que a PIC está indicada em pacientes que são considerados salváveis, né? Ou seja, pacientes que não tenham, por exemplo, midríase fixa bilateral, perda evidente de tecido cerebral, né? Que a gente entenda que ele esteja ainda em momento de receber terapias antes dessa refratariedade extrema, né, que tenham basicamente um TCE grave, Glasgow 3 a 8, e que tenham uma tomografia inicial alterada. A PIC deve ser instalada em até 48 horas dentro do hospital, idealmente imediatamente, né? Mas pode ser que eventualmente o paciente chegue Glasgow 9 e 10, tenha uma piora e a gente indique com o passar das horas. Mas também é importante lembrar que não faz sentido a gente indicar uma monitorização de PIC num traumatismo cranioencefálico grave no terceiro, quarto dia de evolução. A maior parte do que tinha para acontecer, a gente não consegue mais evitar nesse paciente. Ah, tá no guideline, é importante vocês saberem, cai em prova, né? A segunda indicação, ainda que ela seja uma indicação de muito baixa evidência e uma indicação até de, digamos assim, bastante controvérsia até entre neurocirurgiões, porque realmente a chance desse paciente ter hipertensão intracraniana é muito menor do que um paciente com tomografia alterada, que é no TCE grave, com tomo normal, com 2 de 3 achados, mais de 40 anos, postura motora normal única ou bilateral e hipotensão, né, com uma sistólica menor do que 90 na apresentação inicial. Esse daqui é um achado de um subgrupo de um estudo observacional já bastante antigo, isso ainda está lá no guideline, mas a verdade é que a chance de um paciente com tomografia de crânio normal, a não ser que ele seja exposto a uma lesão secundária muito importante, né, de evoluir com a craniana, é muito pequena do que um paciente que tem aquelas lesões iniciais na tomografia, principalmente. É, Então, aqui, os componentes da curva de pressão intracraniana, onde a gente vai ter um componente P1, P2 e P3. Aqui, de novo, né, é uma aula, então é uma curva, digamos assim, bastante exagerada, né, bastante didática. Muitas vezes a gente não vê, assim, tão bem desenhadinho como a gente está vendo aqui. E o que é cada componente? O componente P1, ele se relaciona com o pico de fluxo sistólico arterial do que está entrando dentro da caixa craniana. O componente P3, ele se relaciona com o nó dicrótico
da PAI, onde existe essa estabilização do fluxo sanguíneo na diálise, e a P2, ela está inversamente relacionada à complacência cerebral, né? Então, quanto mais alterada a complacência, né? Então, quanto mais duro esse cérebro fica, que seria sugestivo, por exemplo, de um estado de hipertensão intracraniana, né? A gente vai ter essa P2 cada vez mais evidente e mais alta, até que ela fique em platô e, eventualmente, até ela inverta e fique maior do que P1. Acho que temos uma foto, uma das próximas slides, desculpe. Além disso, a gente também tem os padrões periódicos da pressão intracraniana, que são aqueles padrões que, em vez de segundo a segundo, né, a gente vai ter ao longo de minutos ou horas, que aí eu sugiro vocês olharem na seção de registro dos monitores, né, para consultar um intervalo de tempo maior. A gente vai ver que o padrão de Lundberg C são oscilações de baixa amplitude que ocorrem a cada 10, 20 segundos, né? Que isso ocorre num estado normal de fisiologia, é o que acontece com a gente, é o que acontece com pacientes que não estão tão graves, né? É uma oscilação normal da pressão intracraniana, periódica, né? A gente vai ter, pensando principalmente em traumatismo cranioencefálico, o padrão de Lundberg A, que são esses platôs importantes, que duram 5 até 20, 30 minutos em geral, chegam a 40, 50 de pique, onde existe uma compensação natural do cérebro, ou por intervenção médica até, né? Que acabam segurando essa situação e aí reinicia, e esse é um padrão bastante grave e sugestivo de herniação iminente, de escape de hipertensão intracraniana grave, né? E a gente tem o padrão de Lundberg B, que é um pouco mais sugestivo de vasoespasmo, que é o que acontece mais em HCA, que não é tão comum em TCE. Sobre a evidência da monitorização de pique, que é sempre uma relativa polêmica, né? Se a gente for olhar no BTF, a evidência ela está bastante baseada em 5 grandes cortes, né, estudos observacionais retrospectivos e alguns prospectivos, sugerindo que pacientes conduzidos com auxílio de hipertensão de cateter de Pique tiveram desfechos funcionais. Alguns poucos estudos sugerem melhor, e o que é um pouco mais consistente, na verdade, que é a recomendação de guideline, é a redução de mortalidade precoce, né? Mas não de melhora, não necessariamente de melhora de desfecho de longo prazo. Em termos de força de evidência, se a gente for ver o único estudo randomizado dessa intervenção, é o estudo Best-Trip, que aconteceu na Bolívia e no Equador. Ele foi um estudo iniciado por investigadores europeus e americanos. Como na Europa e na América do Norte, assim como em alguns hospitais privados ou até públicos do Brasil, a indicação de monitorização, principalmente naquela época, já era muito comum e muito difundida, ainda que não baseada numa evidência forte. Ah, ah, Acho que não haveria, talvez, equipós, ou pelo menos, talvez até equipós exista, mas não exista vontade de incluir, de realizar esse tipo de estudo. Então, esse estudo foi iniciado por investigadores de fora, aqui na América do Sul, onde eles randomizaram catéter de PI contra exame clínico e radiológico seriado, que seria basicamente uma tomografia com 48 horas e uma depois entre 5 e 7 dias. E aí desenharam assim um protocolo razoavelmente rígido para os dois grupos, né? Onde eles não encontraram diferença, um segmento até bem elevado de longo prazo desses pacientes, onde eles não encontraram diferença de um desfecho combinado de morte de várias escalas funcionais, não só ranking, mas várias outras escalas funcionais em traumatismo cranioencefálico, e que especificamente nesse estudo, o que não é tão consistente, diferente de outros estudos prévios, acabou mostrando uma maior intensidade de tratamento no grupo clínico radiológico, por causa de como era o protocolo especificamente esse estudo, de fazer hipertônica e manitol de horário, coisas que a gente talvez não faça não faça, não faça mais, né? Já mudou um pouco o tratamento desde a realização desse estudo. Isso aqui é só para trazer uma certa pulga atrás da orelha, né? Sempre que a gente fala de monitorizações, assim como de PIC, de Swan-Ganz e de outras, a gente vai ter essas controvérsias. É bastante difícil, digamos assim, demonstrar a evidência relacionada
tratamentos guiados por monitorizações, né? Porque frequentemente o que se mistura, na verdade, não é só a indicação, mas com o próprio protocolo de tratamento, né? O que você faz com aquele valor que é o que importa de verdade. E o que que eu faço se no meu serviço não tem catéter de pressão intracraniana? Aí a gente vai olhar exame clínico, que infelizmente é muito pouco sensível e específico, né? Principalmente específico para hipertensão intracraniana. E principalmente vai tentar se basear em métodos não invasivos no diagnóstico de hipertensão intracraniana. Acredito que, sem dúvida, o que é mais comum e que faz parte do manejo desse paciente, mesmo que está com catéter de PIC, é, sem dúvida a tomografia de crânio. É simples, né? Aqui a gente tem uma tomografia de crânio com achados normais, né? E o que que a gente vai observar no paciente que tem hipertensão intracraniana? E isso, como é que a gente sabe? Lá atrás, quando começou-se a se passar catéter de PIC, é, se estudou esses pacientes e se viu, ó, esse paciente que tinha essa toma, a hora que passava o catéter, tinha esses valores, né? Então, apagamento de sulcos corticais, apagamento de ventrículos, sempre lembrar de fazer uma interpretação relativa à idade do paciente, né? Então, se tem um paciente de 20 anos, ele vai ter sulcos e ventrículos pequenos quando comparados com um paciente de 65 anos, né? É, mais importante, desvio de linha média acima de 5 milímetros e principalmente acima de 10 milímetros. E o que parece mais associado, ainda que em geral acima de 25 a 30, né, já uma pique um pouco mais alta, é a diminuição ou até o colapso das cisternas da base do crânio, principalmente a cisterna quadrigeminal, que a gente vai ver aqui numa tomografia mais para frente. Claro que de uma maneira mais extrema, né, um sinal mais tardio, é a perda de diferenciação de substância branca ou substância cinzenta, como a gente viu lá numa primeira toma, que já é sugestiva de um edema cerebral difuso. A verdade é que a gente gostaria de fazer intervenções antes de chegar nessa situação, né? Então, aqui a gente tem dois cortes de tomografia de pacientes diferentes, onde a gente pode ver a ausência de sulcos corticais, o quase apagamento total. Aqui a gente vê uma pontinha de ventrículo lateral, de coro anterior, um pouquinho aqui de coro temporal, um terceiro ventrículo que virou um filete, e a gente tem aqui um colapso da cisterna das cisternas perimesencefálicas, cisternas da base, principalmente aqui a cisterna quadrigeminal, né? Nós não vemos nada dela, certo? Aqui a gente deveria ver líquor, né? Uma região mais hipodência nessa tomografia, bem, né? Hipodência, na verdade. E que é a mesma coisa que a gente pode encontrar aqui nessa outra tomografia. Aqui até um pouco distorcida, né? Parece que nesse lado a gente tem até um desvio do tronco nesse lado direito aqui, ainda mais do que do lado esquerdo. A gente tem uma meta-análise de diagnóstico não invasivo de PIC, onde eles compararam vários achados de exame físico, imagem e de testes não invasivos com pacientes que tinham pressão intracraniana. A alteração pupilar, ela tem baixa sensibilidade, né? A anisocoria, baixa sensibilidade, é, mas também uma especificidade muito alta, mas vamos lembrar que, infelizmente, ela é o achado um pouco mais tardio, né? A postura motora anormal fica aí no meio do caminho. Já está rebaixado no glauco menor do que 8, é verdade que é muito pouco específico, né? Assim, ó, a própria lesão estrutural leva a isso, lá de HSA traumática, concussão, você não necessariamente, em geral, inclusive, não necessariamente um sinal de hipertensão intracraniana. E quando a gente pensa é, é, nos achados de tomografia, a gente tem principalmente o desvio de linha média de 5, principalmente o de 10, e o colapso das cisternas da base, como os achados mais associados com hipertensão intracraniana. Essa mesma meta-análise, ela também, eu não coloquei aqui, porque senão a coisa fica meio impossível de continuar, mas ela também acabou avaliando dois grupos de achados de Doppler, principalmente, né, para hipertensão intracraniana. E mesmo quando a gente pensa em achados de Doppler como o IP, é, é, a acurácia é muito, muito baixa para hipertensão intracraniana. O que que eu quero dizer? A gente não deve interpretar números isolados de IP como achados específicos de hipertensão intracraniana, porque a gente sabe hoje que isso pode ser afetado por várias outras condições. A gente faz bastante neuropoucos lá na UTI, quem passa com a gente sabe, faz bastante Doppler. Claro que a gente sempre vai juntar todas essas informações com achados de exame clínico, de evolução clínica,
de tomografia, para que a gente possa fazer um diagnóstico de probabilidade de hipertensão intracraniana num cenário onde a gente não tem, por exemplo, a PIC. O que tem, sim, uma acurácia bem legal, especialmente para valores mais extremos e para descartar, né, com valor preditivo negativo excelente, é o ultrassom, da bainha de nervo óptico. Bom, então, para pensar no tratamento, a gente vai sempre usar a camada mais baixa de tratamento possível, sempre garantir que, idealmente, as medidas mais básicas e, portanto, menos deletérias estejam sendo feitas antes da gente prosseguir para camadas mais altas de tratamento, mais elevadas, e quando algumas coisas, né, nem sempre, mas quando alguma coisa sai muito do esperado, talvez a gente tenha que, em algumas etapas, considerar repetir tomografia, por exemplo, né? Acho que é o exame mais acessível. Eventualmente a gente faz ultrassom também, mas eu acho que é mais para triar a necessidade de uma tomografia, para avaliar a necessidade de uma conduta cirúrgica. Não adianta a gente ficar dando hipertônica para um doente que tem uma indicação de drenar um hematoma subdural, por exemplo. Tudo certo até aqui, pessoal? Vou continuar. Então, a gente vai Pode dividir o seguir, Roberta, tá tratamento tranquilo. do TCE moderado a grave em pacientes que não têm sinais de hipertensão intracraniana, ou eles não têm hipertensão intracraniana porque a gente tem um catéter medindo, dizendo que o valor está menor do que 20 de maneira constante, ou 22, né, mais recentemente. Ou então, a gente tem um paciente com TCE moderado a grave que tem hipertensão intracraniana, ou porque ele tem um catéter, ou porque, de acordo com a nossa avaliação clínica e radiológica, existem sinais sugestivos de hipertensão intracraniana. Não confundir as duas coisas, porque eu vejo frequentemente as terapias mais deletérias, né, mais potentes, sendo indicadas para pacientes que têm TCE moderada grave sem sinais de hipertensão intracraniana. O que são as medidas básicas? Elas são as gerais, que estão indicadas, eu até diria, para praticamente todos os pacientes neurocríticos, né? Ela é como se fosse um pacote de cuidados gerais que estão muito baseados em evitar fatores que perpetuem lesão, né? A gente não está pensando no paciente que tem uma fisiologia muito alterada, que é aquele subgrupo que tem comportamento de hipertensão intracraniana. Mesmo a gente lá na UTI, que atende doente muito grave, que é uma camada, um subgrupo de paciente, digamos assim, fora da realidade de hospitais gerais, né? É mais paciente monitorizado, é mais paciente com traumatismo crânioencefálico grave, é apenas uma parcela desses pacientes, 40%, 60% dos pacientes que têm episódio de hipertensão intracraniana dentre os TCEs graves, por exemplo, né? Então, as terapias de primeira, segunda, terceira linha, elas são só para os pacientes com hipertensão intracraniana. Então, de uma maneira geral, cabeceira elevada e centrada, a gente vai evitar hipotensão com a PM de 65, idealmente, se a gente for ver em guideline, pelo menos uma sistólica de 100 a 110, evitando aquelas pressões muito limítrofes, saturar mais do que 94, evitar agitação importante, então um RAS de 0 a -2, seja através de medicação para dor, opioides principalmente, eventualmente sedativo em dose baixa se for necessário, a maioria das vezes é para esses pacientes, alvos de CO2 normal, entre 35 e 45, alvos de sódio também normais, né, então evitar hiponatremia, evitar hipertermia, então 35 a 37,9 de temperatura, glicemias normais do neurocrítico, né, que é o normal no limite superior, né, e esse slide está talvez até meio desatualizado, pelo menos polêmico, uma maneira mais básica, evitar anemia para esses pacientes, de uma maneira, o mais tradicional, até recentemente, era considerar um HB de 7 como qualquer doente crítico. Agora, com alguns achados mais recentes do Emotion, do TCE, talvez isso seja uma coisa discutível de pensar em valores um pouquinho mais altos. E para quem que a gente faria isso dentro dos TCEs e por quanto tempo é que é o desafio que eu penso, na minha opinião, que ainda não está respondido. A partir disso, a gente vai ter medidas de primeira linha, onde a gente vai. A partir desse momento, o paciente tem pressão intracraniana. Então, tem um escape de pique sustentado, você checou se a medida está certa, se todas as medidas básicas estão sendo adequadamente executadas, e a partir disso a gente vai instalar medidas relacionadas à hipertensão intracraniana. A gente,
alguns anos atrás costumava pensar isso como se a gente falava escadinha, né? Pensava que era realmente um passo depois do outro. É, e a ideia de escada, ela meio que sugere que a gente necessariamente precisa passar por todos os degraus, e que precisa fazer nessa ordem. É, mas, recentemente, a gente tende a pensar esse tratamento em pacotes né? Então, pacotes ou medidas de primeira linha, ou de segunda, de terceira linha, ou de refratariedade. E aí, meio que dentro de cada pacote, né, a gente, e eles são escolhidos de acordo, com o- os efeitos adversos, principalmente, e com o nível de evidência, que infelizmente é muito ruim de quase tudo, essa que é a verdade. Então, a gente meio que entende que dentro de cada pacote, a ordem do que está sendo feito e o que está sendo feito é um pouco escolha de cada situação, né? Não necessariamente você precisa passar por todos os itens antes da gente progredir. Então, como medida de primeira linha, o que vai estar tradicionalmente mais recomendado é uma sedação mais profunda, para um RAS de -4 a -5. Lembrar que se tiver cateter de PIC, o objetivo é o controle da PIC. Então, se a PIC ficou controlada em 16, 18 e está RAS -4, tá tudo certo, não precisa atingir RAS -5. O objetivo é o controle de PIC. É, a, o objetivo do sedativo é a redução da taxa de consumo metabólico do neurônio, né? Redução do fluxo sanguíneo cerebral, consequentemente, por causa disso. Em geral, o sedativo de escolha principal acaba sendo o Propofol. Ele é uma droga mais titulável, permitiu avaliar mais rápido no despertar, que isso é super importante no paciente com traumatismo cranioencefálico. Diria até mais importante no paciente sem cateter de PIC, que a gente acaba tendo que usar um pouco isso mais no tratamento. Em algumas situações, a gente tem que ter cuidado com a dose máxima de 5 miligramas quilo hora nos pacientes mais jovens, com tempo de infusão prolongado, mais do que 48 horas, por causa do risco de síndrome de infusão. Ah, em algumas situações, confesso que não é a realidade da maior parte dos traumatismos cranioencefálicos, o Propofol em dose muito alta pode contribuir com o componente de disfunção hemodinâmica, né, de uma instabilidade hemodinâmica relacionado. O TCE tende, de maneira geral, a não ser uma coisa proibitiva, né, mas pode acontecer um outro cenário nesse contexto, seja de risco de infusão, de síndrome de infusão, ou até de estabilidade, talvez seja o midazolam, ainda que ele também possa causar instabilidade hemodinâmica. Vamos lembrar que o bloqueio neuromuscular, ele não é uma terapia de eleição nessa situação, ele é bastante deletério no sentido de fraqueza, né? Ele vai ser apenas uma terapia de exceção no controle do shivering quando a gente não conseguir de outras formas e idealmente de uma maneira pontual, né? Intermitente, não necessariamente em bomba contínua. Depois disso, e talvez na verdade paralelamente, o mais importante é a gente assegurar uma pressão adequada que mantenha uma pressão de perfusão cerebral mínima. A pressão de perfusão cerebral é a diferença entre a pressão arterial média e a pressão intracraniana. O objetivo é manter essa pressão em o mais tradicional aqui, né? Isso aqui vale a mesma coisa que eu tinha falado sobre a doutrina de Monro Kelly, né? A verdade é que isso é uma simplificação fisiológica. De uma maneira mais recente, tem se discutido alvos diferentes para cada paciente, mas com muito menos evidência. A gente vai falar um pouquinho mais depois em terapias avançadas. Mas, de uma maneira geral, o que é mais consensual, assim como é PM de 65 no choque séptico, é uma PPC de 60 a 70 no paciente com traumatismo crânioencefálico. PPC menor do que 50 e principalmente menor do que 50, do que 40, a gente vai ter risco de isquemia cerebral. E PPCs mais altas de maneira prolongada, né? Assim como quando a gente tentou manipular outros alvos hemodinâmicos, assim, em outras condições clínicas, também não deu certo, né? O suprafisiológico, né? Porque isso acaba levando a um risco de complicações maiores, tanto neurológicas, mas como principalmente assim, no desconforto respiratório, que também é mais comum quando a gente fica induzindo hipertensão e hipervolemia nesses pacientes, né? E quando eu não tiver catéter de PIC, e eu considerar que tem hipertensão intracraniana, eu vou mudar o meu alvo de pressão. Eu não sei quanto que tá a PIC. Pode ser 20, pode ser 25, pode ser 40, né? Eu não tenho uma medida dinâmica, né? Então, eu vou considerar que com uma PIC alterada, provavelmente 25 a 30, eu vou considerar, então, uma meta de PM de 80 a 90.
ainda com medida de primeira linha, controle do CO2. Em geral, a gente acaba considerando mais o limite inferior da normalidade. Se você tiver disponível, idealmente, capnografia contínua no paciente neurocrítico. Se não for possível, uma outra alternativa é a gente fazer gaso seriado, eventualmente 2 vezes ao dia, 3 vezes ao dia, fica de acordo com ou quando houver algum ajuste de ventilação mecânica, ou quando houver alguma modificação clínica, seja no ventilador ou na clínica do paciente, que é razoável pensar que o CO2 tenha mudado muito por causa disso. Com medidas de segunda linha, né? Então, já fiz tudo isso e agora, mesmo assim, o meu paciente está mantendo pressão intracraniana elevada, acima de 22, por mais do que 5 a 10 minutos. E lembrar, pessoal, que momentos pontuais, por exemplo, assim, vai aspirar o paciente, bateu 24, ficou 20, 30 segundos em 24 e vai cair, ou até às vezes mais do que isso é, na verdade, esperado. Se a gente faz uma manobra de valsalva, se a gente na gente também vai ter alteração de pressão intracraniana. É claro que, como a nossa fisiologia não está alterada, provavelmente não vai ser 30. Mas se não for necessariamente sustentado, a gente não precisa fazer microintervenções o tempo todo, né? Que às vezes eu vejo assim, esse receio, por exemplo, assim, eu não vou aspirar o paciente, ou tem que ficar fazendo bolos de sedativo ou de bloqueio, porque vai aspirar o paciente com TCE ou com pressão intracraniana elevada, por exemplo. A partir desse momento, segunda linha, né? Alguns ainda vão considerar isso uma primeira linha, dentro de uma primeira linha tardia, digamos assim. Se tiver, né, que é o que o Seattle até considera, se tiver DVE, né, se o catéter for ventricular, eu vou abrir o sistema e eu vou drenar líquor. Pode ser intermitente e, eventualmente, pode ser que tenha que ser contínua, como uma medida de refratariedade. E depois a terapia hiperosmolar. São duas alternativas para a terapia hiperosmolar principais. A gente vai ter o mannitol e a salina hipertônica. O efeito principal é de algum grau de desidratação do neurônio e também efeitos hemodinâmicos de melhorar a viscosidade sanguínea por causa disso, né? É, o mannitol, ele é um diurético, ele tem o efeito deletério negativo nessa situação de eventualmente causar hipovolemia, então a maior parte desses pacientes, o componente hemodinâmico é extremamente importante no manejo do paciente com TCE grave e hipertensão intracraniana. Então, eu não acho que é uma droga interessante nessa situação, além do que uma poliúria importante num contexto de hipertensão intracraniana, especialmente se eu não tiver com catéter mais ainda, ou, enfim, vai me fazer ficar preocupada com DI e com outras coisas. Então, eu não acho que seja uma excelente escolha para esse paciente. A gente tende a usar mais a salina hipertônica, que existem várias formulações comercialmente disponíveis no mundo. Vocês vão ver em estudos lendo que tem outros percentuais, né? No Brasil é basicamente 20% que a gente tem disponível. Lembrar que quando a gente faz puro, o ideal é ser feito em central. Isso não é exatamente um limitante na UTI, mas às vezes quando está lá na apresentação inicial, eventualmente pode ser, né? Lembrar que não pode ser feito aquele bolo de seringa, principalmente na jugular, no ato direito, pode ter um efeito de hipotensão, de vasodilatação súbita. A gente, olhando em guideline, não tem uma recomendação forte para usar nenhum nem outro. Tem alguns pequenos estudos, pequenos todos, nada com uma força muito grande. Temos um estudo multicêntrico grande rolando dessa intervenção, ainda que seja uma intervenção bastante banal do dia a dia, é uma coisa que a gente nunca estudou adequadamente. Considerando efeitos na PIC e um potencial efeito de menor rebote, porque existe menos penetração no neurônio, sugere-se que a salina hipertônica seja a primeira opção quando comparado ao mannitol nessa situação. Depois disso, a gente vai ter a hiperventilação, especialmente num neuroworsening, né, num escape de pique grave, numa anisocoria, a gente pode levar esses valores para mais extremos, 25 a 30, para causar uma vasoconstrição rápida do cérebro, reduzir o componente de sangue arterial, o que temporariamente nos ajuda a controlar bastante a pique. Não sei se vocês já fizeram isso com um doente que está monitorizado. É questão de segundos que você já começa a ver resposta na pique, né? Mas vamos lembrar que a hiperventilação prolongada, manter 25, um tempão, 20, 25, pode levar a quadros de isquemia cerebral e
isquemia cerebral é o que leva a dano. Então, de uma maneira prolongada, se eu não tiver limites de segurança dessa intervenção, como, por exemplo, eventualmente oximetria cerebral, que é uma coisa que não é muito comum ainda na nossa realidade, não é uma coisa muito recomendada. O que a gente pode considerar são alvos um pouquinho mais extremos de CO2, como 32 a 35, principalmente. Do ponto de vista prolongado, também o que vai acontecer com o passar de minutos a horas é que você perde um pouco desse efeito de vasoconstrição direta, porque isso acontece mais com a alteração do pH do líquor. Então, conforme for passando muito tempo, você vai ter o tamponamento desse efeito e acaba perdendo um pouco esse efeito vascular. Às vezes, nessa situação, eventualmente não é muito comum, a maioria dos pacientes ficam bem acoplados só com sedação, mas eventualmente pode ser necessário o uso de bloqueador neuromuscular de maneira intermitente nesse paciente. E se eu já fiz tudo isso e mesmo assim o meu paciente ainda tem escapes de pique, aí eu estou pensando em ir para uma segunda linha avançada. Uma segunda linha já seria meio CO2 de 32 a 35, é, alvos de temperatura mais estritos. Eu não gosto mais de falar hipotermia, é verdade que a gente não tem mais uma indicação formal de hipotermia. Em geral, vou comentar isso mais para frente, mas hipotermia terapêutica a gente não pratica mais em traumatismo craneoencefálico, ainda que seja eficaz para hipertensão intracraniana, mas em termos de desfecho é ruim. O que a gente faz é 36, e se for muito extremo, até 35 de central, mas menor do que 35 a gente evita. Depois, talvez a terapia de segunda linha verdadeira mesmo, intermediária, ainda antes de pensar numa refratariedade total, são as terapias de manipulação hemodinâmica, onde a gente vai tentar avaliar a autorregulação cerebral. A autorregulação, a gente pode tentar definir de uma maneira mais simplificada, que é a capacidade da vasculatura cerebral de manter um fluxo sanguíneo cerebral constante ao longo de diferentes faixas de pressão arterial média. Na gente, no cérebro saudável, essa faixa é super ampla, né? Ela vai de 45, 50 de média até 150, 160, e em pacientes com hipertensão, com TCE, com hipertensão intracraniana, o que a gente vai ter é que essa faixa de autorregulação ela fica bem pequenininha, ela fica bem estreita, ou eventualmente ela completamente se perde, né? A gente tem praticamente 45 graus aqui dessa curva de autorregulação, né? Esse desenho que vocês estão vendo aqui seria o que é a fisiologia normal, né? Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai tentar manipular a pressão arterial do paciente, e induzir pressões arteriais mais altas e observar qual é o efeito disso na PIC, na PPC e, eventualmente, em outros tipos de monitorização, principalmente na oximetria. Então, é um desafio de manipulação da pressão. Como é que a gente faz isso? Em geral, com vasopressor, com noradrenalina ou com vasopressina. Eventualmente, se o problema do doente for esse, né, pode ser usado inotrópico também, né? Isso acho que vai da avaliação de quem está vendo o doente naquele momento. Como é que a gente faz? Fica do lado do paciente, aumenta a pressão em 5 a 10 milímetros de mercúrio, observa essa resposta ela não é imediata, ela demora entre 10, 15 até 20 minutos. Então, vou aumentando a PAM e observo o que acontece na PIC e na PPC. Se o paciente tem uma autorregulação preservada, quando eu aumento a pressão arterial média, o que eu esperaria é uma queda da pressão intracraniana. Muitas vezes, quando existe uma perda dessa autorregulação, o que a gente vai ver é que quanto mais eu aumento a pressão arterial média, mais eu vou aumentar a PIC. Aí a gente vai ver que não tem mais, a gente diz que o paciente perdeu a autorregulação, e isso é um sinal muito associado à gravidade clínica, e a gente acaba perdendo a possibilidade de usar essa alternativa fisiológica do tratamento. É, nível de evidência muito baixo, pessoal, a gente não tem nenhum estudo clínico randomizado com 500 doentes dessa intervenção. O mais tradicional, e que é o que eu penso que eu sugiro, é que isso deva ser feito apenas com paciente com catéter de PIC, né? Existem outras formas de avaliar a autorregulação, não só através de pressão intracraniana, mas existem aí pequenos estudos fisiológicos na literatura com outros tipos de parâmetro de oximetria ou de Doppler, com muitos mais problemas ainda, né? Como a gente já falou, se já é difícil a gente pensar em valores extremos de hipertensão intracraniana, imagina a gente dizer que o Doppler ficou um pouquinho melhor, o fluxo médio. Então, eu, particularmente, minha opinião pessoal é que é muito complicado a gente entender isso como uma coisa que possa ser utilizada amplamente para todo mundo. Ou de uma maneira até mais precoce no tratamento.
Tem gente que advoga que aquele 60/70, que não é o alvo de todo mundo, e que a gente deveria, diariamente, várias vezes ao longo do dia, ficar reavaliando qual é a pressão arterial média ideal para esse doente, através desses micro desafios de manipulação, seja, né, através da PPC e da PIC, ou seja, através de outros parâmetros, mas a verdade é que a gente tem nível de evidência muito, muito baixo para isso, né? É, e depois, medida de terceira linha. A aula é bastante extensa ainda, então acho que eu vou dar uma resumida aqui, porque cada um desses tópicos ele seria por si só momento da gente discutir profundamente muito mais, mas são basicamente o clonal barbitúrico, a hipotemia terapêutica, que é diferente do controle estrito de temperatura, e a cranectomia descompressiva. Como grupo, muitos efeitos colaterais, pouca, para não dizer nenhuma, evidência de benefício, inclusive vários com evidência de malefício, inclusive, associado. E aqui a decisão deve ser sempre individualizada, levar em conta o time das intervenções, as contraindicações, a faixa etária, desfechos funcionais, valores do paciente, que é o que a gente deve indicar nessas situações. O coma barbitúrico, que é basicamente o tiopental. O objetivo é a supressão metabólica total desse paciente. A gente faz dose de bolo, seguida de uma dose de manutenção. O ideal é, fez bolos, respondeu, aí sim que você liga, não é ligar para todo mundo, né? O melhor seria eu ter, inclusive, o eletroencefalo contínuo como alternativa para monitorizar, porque o surto-supressão seria como se fosse um efeito teto, um efeito máximo, monitorizado no eletroencefalo. Não adianta ficar aumentando mais ainda, achando que a PIC vai controlar depois disso. Se não controlou, já está em surto-supressão, isso é absolutamente improvável de acontecer, né? Qual que é o problema? Efeitos hemodinâmicos muito deletérios. A maior parte dos pacientes com tiopental em dose terapêutica, acabam tendo instabilidade hemodinâmica grave. Então, no paciente que já está em uso de nora, muitas vezes nora e vaso, para a gente atingir alvos hemodinâmicos específicos, né? Lembrando que a gente já fez manipulação hemodinâmica antes de chegar nesse ponto. Ah, eu considero que a hipotensão é o grande limitante nesses pacientes, fora risco de infecção, principalmente, e outras coisas, né? Então, e usar apenas com cateter de PIC. Sem cateter de PIC, eu não vejo mais espaço para a gente indicar com barbitúrico, justamente porque os efeitos deletérios hemodinâmicos são muito importantes. Eu acho que se existe uma indicação, eu ainda uso, né, ainda usamos lá na UTI, assim, bem raramente, vou dizer assim, uma, duas vezes por ano, como um efeito ponte, até que a gente indique uma terapia mais definitiva, que ainda com algumas discussões, mas talvez ainda seja conectomia descompressiva para esses pacientes. É, existe também muitos distúrbios de potássio, seja a hipocalemia no início, né, no bolos, e a hipercalemia no desmame, né, por shift de potássio, arritmias e aumento de risco de infecção. Hipotermia terapêutica, que é induzir temperatura de 32 a 34, 32 a 35. A gente tem o Euroterm, depois a gente teve o Polar, com critérios de inclusão e de indicação um pouquinho diferente, que não mostraram diferença. O Euroterm até piores desfechos de longo prazo nos pacientes com hipotermia. É uma coisa muito associada com infecção. Lembrar de coagulopatia, então o paciente com TCE muitas vezes tem outros traumas associados, com lesões de manejo conservador ao longo, né, no corpo. Então, às vezes tem uma laceração hepática, às vezes tem um componente de choque hemorrágico inicial para outro. Então, esse tipo de paciente realmente, com certeza, não pode receber hipotermia terapêutica. E lembrar que faz muito chivre, né? Porque isso não é natural, né? Os chivres são aqueles tremores de baixa amplitude, principalmente de extremidades que a gente vê, né? Ah, como é que a gente faz? O controle estrito é com colchão térmico ou, eventualmente, com... Existem alguns dispositivos que são de adesivo, que são como se fosse perneiras, assim, de compressão pneumática intermitente, né? É semelhante, sim. Você coloca um adesivo com as serpentinas que ficam na superfície da pele do paciente. Ou até dispositivos invasivos de controle de temperatura, que é um catéter, né? Que pode ser usado para infusão de medicamento e para controle de temperatura, que é muito pouco disponível na nossa realidade, é muito caro, e também com problemas de trombose, principalmente, né? O que a gente mais usa na UTI é colchão térmico, e recentemente a gente tem testado alguns outros dispositivos, que é esse externo de controle. Se o paciente tem muito chifre, o que a gente pode fazer para melhorar? Lembrar
que os receptores de temperatura eles estão mais presentes nas extremidades, então mãos e pés. Então, fazer luvinha e botinha, enfaixar o pé e a mão ajuda, porque engana um pouco o sistema nervoso do paciente de que não está tão gelado assim. Opioide, né? Então, em geral, fentanil para esses pacientes. E magicamente, como magicamente funciona para um monte de coisa, aparentemente sulfato de magnésio também pode ter um efeito nesses pacientes. Às vezes é absolutamente refratário, então o que a gente faz é ou é reconsiderar esse alvo de tratamento, se 35 não está baixo demais para esse paciente, se não tem que ser 36, 36,5, e eventualmente bloqueador neuromuscular, idealmente intermitente, até que você faça outras coisas que melhore. Às vezes, infusão contínua, eu sou particularmente um pouco contra. A gente dá dipirona, às vezes a gente dá paracetamol. A verdade é que não tem efeito clínico, não temos nenhum estudo que sugira isso. E, como último efeito aí, as medidas, a craniectomia descompressiva, a gente tem o DECRA e depois a gente tem o Rescue ICP. Eles demonstraram redução de pressão de pique, né? Então você vê que o paciente não morre realmente de pique, é o que você acaba proporcionando. Ele não morre em 14 a 28 dias, mas ele acaba tendo desfechos neurológicos nos sobreviventes piores é, por causa entre os que sobreviveram, né? Diferente, completamente diferente a indicação e a lesão de paciente com AVC com grande área isquêmica, né? De cerebral média e circulação anterior, principalmente. Eu vou acrescentar um slide só, que é sobre desmame das medidas para hipertensão intracraniana, que é muito complicado, existe uma grande variabilidade clínica, né? Todo mundo fala sobre o que fazer, qual é o próximo passo, e ninguém fala sobre quanto tempo fica e como é que eu faço para desmamar. No último consenso aí de Seattle, o CIBIC, ele tem uma parte que ele tem uma espécie de um mapa de temperatura, assim, com alguns exemplos, de acordo com gravidade clínica, com a terapia que o paciente estava, com o quanto as pessoas participando do consenso acabavam concordando ou não com a remoção de medidas e remoção de catéter, que pode ser variável. Então, em geral, pacientes que ficaram em primeira linha tendem a ficar 12 a 24 horas com medidas de primeira linha, para começar o desmame. Pacientes que ficaram com medidas de segunda e terceira linha, eventualmente 24, 48 horas. Mas é importante a gente desmamar e não deixar o paciente com TCE sedado aí 5, 7, 10 dias, né? São os casos absolutamente de exceção que a gente não consegue o desmame das medidas. E lembrar da importância de retirar o cateter de pique por causa de risco de infecção, e principalmente problemas relacionados com o overtreatment, né? Que é quando a gente acaba, igual quando, né, dos desafios que a gente tem em outras situações clínicas, pessoal, igual quando a gente quer desbloquear uma SARA grave, né? Que a gente sabe que não vai ser fácil, que vai ter assincronia, que não vai, frequentemente não vai respeitar um volume corrente de 6 a 8 ml, então a gente talvez tenha que fazer concessões em algumas situações, porque no momento do desmame também a persistência das terapias por muito tempo, ela também vai levar a aumento do tempo de ventilação mecânica, aumento do risco de pneumonia associada à ventilação mecânica, e isso por si só vai ser um fator de lesão secundária para o nosso paciente, e às vezes não morre de hipertensão craniana, mas morre de choque séptico com 7, 8 dias de UTI. Acho que é isso, é o principal. Perfeito, Roberta. Vocês desculpem que eu estou um pouco resfriada, então Não, imagina. Minha câmera também está aqui, tá? Ela entra e sai. Bom, Roberta, perfeito. Parabéns pela aula, excelente. Com certeza, eu acho que contemplou todos os temas aí de trauma crânioencefálico. E a gente tá bastante adiantado, mas vamos abrir um pouquinho aí para alguma pergunta de quem está nos acompanhando. Eu vou dar uma estimulada, tá, Roberta? Eu sei que você tá com a vozinha ruim aí, claro, claro. tá bom? Não, não, fica É, tranquilo. Vocês desculpem que antes da aula, o meu celular ele não, fica no imagina, silencioso imagina, absolutamente, assim, assim imagina. o tempo É, todo. E aí agora Roberta, que a Vivi tinha me ligado umas 1000 vezes. Não, imagina, é um prazer enquanto falar a com você. plateia não Boa se noite. manifesta, eu queria saber como é que você tem usado a pele nevótica contra a mensuração da Oi? pele nevótica com a ultrassonografia. Certo. Em que circunstância, A bainha com que propósito?
Entendi. A gente tem poucos estudos que falam sobre a dinâmica da bainha do nervo óptico, né? Então, em pacientes que já têm uma patologia cerebral instalada há muito, uma injúria cerebral aguda instalada há muitas horas ou dias, como muitas vezes é o que a gente tem na UTI, onde já pode ter acontecido algum grau de hipertensão intracraniana. Então, o que quer dizer assim? Eu tinha hematoma subdural, aí foi para o centro cirúrgico, aí drenou subdural, admite na UTI. Então, naquele momento, a gente entende que o efeito de massa foi resolvido, né? Não necessariamente, não é o habitual, que chegue na UTI com hipertensão intracraniana imediata, mas é um paciente que teve hipertensão intracraniana alguns minutos a horas antes de chegar na UTI. Hum, Não é muito claro a dinâmica da reversão da bainha do nervo óptico. Então, em pacientes onde a gente já tem uma chance muito alta, prévia, exemplo, já está na UTI, já teve um TCE, é, esse valor ser alterado, especialmente acima de 56, 57, ou principalmente acima de 60, eu acho que para a gente na UTI é de pouco valor isoladamente, né? Porque isso pode ter acontecido por hipertensão intracraniana horas, a minutos a horas antes dessa, né? Eu acho que é um exame interessante para um cenário de sala de emergência, onde você acabou de admitir o paciente, tem poucos minutos, às vezes poucas horas desde a instalação, e aí naquele momento você não tem hipertensão intracraniana, e aí você pode juntar, não tem o cateter de hipertensão intracraniana, e aí você pode juntar essas informações, e aí um valor de 50 a 60 é uma zona cinzenta, acima de 60 definitivamente alterado, a maior parte dos locais vai sugerir 56, 57 como corte, hum, então, na UTI, seriadamente, já sendo um doente neurocrítico, eu não acredito que é uma ferramenta muito útil. É, talvez ela seja útil no sentido de valor preditivo negativo. Então, se tiver menor que 50, o que é raro, não é frequente, ou até menor do que 55, eu ficaria mais feliz. Eu tendo a usar nessas circunstâncias, eu tendo a usar Doppler com IP bastante alterado, acima de 1,4, respeitando as condições outras que possam hum. levar a IP muito alterado, juntando com uma diástole muito baixa no Doppler, principalmente menor do que 20, que isso realmente é bem mais sugestivo de alguma coisa mais deletéria. Sempre lembrar se tem alguma outra coisa cardíaca ou sistêmica que justifique ter um IP tão alterado, né? Não ser aquela coisa Uhum. preto no branco, IP maior que 4, igual você dá ao doente, né? Com achados de tomografia, eu acho que é o que a gente tem mais. E se eu tiver uma resposta motora do paciente, né? Que uma resposta motora organizada me deixa bem mais tranquila de não ser essa situação. Então, eu acho que seriado na UTI, por exemplo, é de menos valor para a gente que já tem uma possibilidade de ser muito É mais alterado, né? ferramenta de triagem do que de monitor. Aliás, mais não, Isso, é exclusivamente a ferramenta de triagem, mais ou menos o que, com o propósito que isso. a gente usa também por aqui. Marcelão, É. Não, Roberta, a gente tem utilizado aqui no serviço a monitorização encefálica não invasiva, tá? A gente utiliza aquele dispositivo, não o NIS não, tá? A gente usa o Foresight. E nós temos acompanhado essa saturação cerebral e a disparidade da saturação cerebral como um mecanismo importante para nós, do ponto de vista de perfusão cerebral. Eu queria saber de vocês se você tem, se o centro é um centro grande, a gente sabe disso, a experiência tua aí com essa monitorização. O Ciro falou aí sobre Doppler, mas essa monitorização através de NIS ou através do Foresight aí, se você utiliza no seu serviço. Eu não, A gente não tem disponível no serviço, a gente até já utilizou assim pontualmente, mais como parte de pesquisa, em alguma situação específica, mais pontual. Ah, a gente tem hoje a oximetria cerebral, principalmente a invasiva, como talvez um próximo componente da terapia. A gente já tem estudos, fase 2 sugerem benefício, Boost 2. Provavelmente nos próximos meses, ano que vem talvez, a gente vai ter Boost 3 e Bonanza saindo, que são os multicêntricos que guiaram para PIC, o PIC-PPC ou PIC-PPC e oximetria cerebral especificamente, né? Para saber se isso é melhor para longo prazo. Quando a gente fala de oximetria não invasiva, para o traumatismo cranioencefálico, infelizmente, até onde eu sei, os resultados são um pouco mais controversos, né? Porque a gente acaba tendo vários interferentes e acaba analisando só uma camada mais superficial e principalmente frontal. E aí, às vezes, os pacientes podem ter lesões específicas nessa área que atrapalham bastante, que poderiam dar muito mais falsificados. Então, eu acho que existe essa
Essa é a dificuldade. Eu tenho uma questão assim com qualquer monitorização, que acho que não só não invasivas, invasivas também, talvez as invasivas, talvez mais ainda, porque são as que em teoria são mais deletérias, né? Que a gente fica meio apaixonado demais por todos os números, e isso é uma coisa nossa, acho que de formação como intensivista, e muitas vezes a gente persegue eles de uma maneira muito determinada e por muito tempo, sem pesar os efeitos deletérios que vêm com isso. E isso a gente pode fazer um paralelo que a gente faz com outras situações. Eu gosto sempre de falar da SARA grave, porque eu acho que é o que a gente está mais acostumado a pensar, infelizmente não dá certo a gente deixar, né, o paciente sedado com todas as terapias por muito tempo. Então, seja monitorização não invasiva como a invasiva, eu sempre acho que a gente tem que tentar juntar várias informações e pensar dia a dia o que ainda faz sentido, o que ainda cabe, e pesar principalmente a parte que a gente não costuma pensar, né? Cognitivamente é mais confortável pensar que a gente está fazendo só coisas boas, né? Mas a gente acaba não levando em conta os efeitos colaterais da terapia. Acho que isso vale, porque eu vejo muitas vezes isso com terapias invasivas e não invasivas, assim, aquela coisa do números absolutos, seja é, principalmente monitorizações, né? Mas eu não Assim, tenho muita experiência de usar. tá. E no centro, assim, o Brasil é enorme, né, Roberta? Com certeza. Vocês aí e as pessoas aqui, vários colegas estão em centros que têm uma neuromonitorização importante. Você acha que ainda existe lugar para centros que tenham pouco monitorização encefálica utilizar catéter de bulbo jugular? Ah, também, assim, mais modernamente agora, mesmo quando a gente pensa em oximetria cerebral, eu acho que talvez o que a gente ainda vai ter alguma evidência é monitorização invasiva de oximetria de tecido cerebral, né? As outras opções, tanto como não invasivas, como oximetrias de bulbo jugular, já caíram um pouco em desuso até nos centros que utilizavam mais, até como, por exemplo, a própria microdiálise, que não tem uma evidência tão grande, e também existe uma uma necessidade de recurso muito maior, né, o humano principalmente envolvido para tocar tudo isso. Então, também não vejo. Eu fico pensando aí, talvez até desconhecimento meu, eu não sei em relação, por exemplo, à disponibilidade financeira, se tem tanta diferença de oximetria de bulbo jugular para um catéter de PIC. Até onde eu sei, uma PIC ventricular que não tenha catéter, né, sem catéter de oximetria, portanto, em torno de 3 a 5 mil reais, mais ou menos, é o que eu tenho de conhecimento do nosso serviço, né? Não sei quais são os valores praticados em mercado em outros hospitais, mas é mais ou menos o que a gente tem em conhecimento, né? Não sem dúvida, não é uma terapia super barata, né? Com certeza. Eu acho que, deixa eu ver se a gente tem algum no nosso chat, Roberta, se tem alguma pergunta. Tá, eu acho que nós não temos aí, Roberta, nenhuma pergunta. Roberta, eu tô vendo que você está super se esforçando para nós. Olha, eu vou encerrar por aqui, tá? Estamos eu e o Ciro em sala, tá? Novamente te agradecer o teu esforço. Eu vi que, poxa, você esforçou o máximo aí para poder entrar, sair, entrar, sair. Foi uma aula maravilhosa. Desculpa A as gente questões técnicas, viu, pessoal? Desculpe. não imagina, não tem que desculpar não. Agradeço o convite, viu? A gente é que tem que te agradecer da sua super aula aí. É o Foi maravilhoso. intensivão do TCE, É, meu discípulo. o pessoal está colocando aqui, uma colega Ivna também, colocando a apresentação, foi ótima, tá? Compartilhar esse teu conhecimento aí com todos nós, tá? Essas aulas nossas do IT Integrados, elas ficam gravadas, então os colegas podem revê-la e com certeza é um grande aprendizado, tá? É um chat aqui, estou colocando intensivão de TCE, muito bom. É isso aí. Perfeito. Obrigado, Tá bom, Roberto. Roberta. Muito Roberta, bom. super obrigado, Agradeço o obrigado aí, convite. desculpa aí Muito estar te pessoal. incomodando Sinta-se aí, tá convidado bom? novamente. Daqui a algum Por tempo favor. de incomodar de novo. Obrigada, pessoal. Tchau, Obrigado, pessoal. pessoal. Até a Obrigado. Boa próxima. noite. Tchau. Tchau, tchau, Roberta. Boa noite. Bom descanso.